Olá! Hoje a gente vai mergulhar na seção final e talvez a mais artisticamente rica da Bíblia hebraica, os escritos. A gente vai olhar para muito além de regras e doutrinas, para descobrir uma coleção de textos que são, no fundo, uma obra de arte teológica de tirar o fôlego. Sabe, essa é uma ideia bem comum, não é? Mas e se a Bíblia fosse muito, mas muito mais do que isso? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Vamos desafiar essa noção e descobrir uma dimensão totalmente nova do texto sagrado. E o ponto de partida aqui é fascinante. A grande sacada é que a revelação divina se acomoda, ela fala a nossa língua. E isso inclui as formas mais bonitas, mais artísticas que a gente tem. Ou seja, a Bíblia não é só um manual de fé, é o registro de uma experiência com o sagrado, capturada com uma beleza e uma profundidade incríveis. Então vamos lá. O que são, afinal, os escritos, ou Ketuvim, no original em hebraico? É a terceira e última grande parte do cânon hebraico. Pensa numa coletânea que abraça uma variedade impressionante de gêneros. De Salmos a Crônicas, de Jó a Esther, é ali que a gente encontra a alma artística de Israel. Ok, esse aqui é o nosso mapa para hoje. Primeiro vamos entender a Bíblia como arte. Depois, a gente mergulha nos livros poéticos e de sabedoria, passa pelos 5 pergaminhos, olha para as narrativas finais e fecha tudo com essa ideia de uma teologia da beleza. Bora começar? Bom, para começar, a gente precisa ir na base de tudo. Para a gente conseguir apreciar de verdade a arte dos escritos, a gente tem que entender como funciona a poesia hebraica. E olha, é bem diferente do que a gente está acostumado. E aqui está a grande virada de chave. Enquanto a nossa poesia ocidental, geralmente busca rima nos sons, sabe, no final das palavras, a poesia hebraica faz algo genial. Ela trabalha com o que a gente pode chamar de rima de ideias. É o paralelismo, onde a segunda linha de um verso conversa com a primeira, ou ecoando, ou contrastando, ou desenvolvendo o que ela disse. E essa rima de ideias funciona basicamente de 3 jeitos. No paralelismo sinônimo, a segunda linha meio que repete a primeira, só que com outras palavras, para reforçar a ideia. Já no antitético, é o contrário, a segunda linha cria um contraste, o que é ótimo para ensinar alguma coisa. E por fim, tem o progressivo, onde a segunda linha vai além, ela expande, completa o pensamento da primeira. É uma estrutura super elegante, né? E muito poderosa. Certo. Agora que a gente entendeu a ferramenta, vamos ver como ela é usada. A gente entra agora na primeira grande gaveta de livros dos escritos, os poéticos e de sabedoria. Estamos falando de Salmos, Provérbios e Jó. E é aqui que a experiência humana é dissecada em toda a sua complexidade. E falando em salmas, essa citação do N.T. Wright diz tudo. Eles são o coração pulsante da adoração de Israel, um verdadeiro espelho da alma. Lá tem de tudo, a alegria mais pura, a dor mais profunda, esperança, desespero, tudo jogado na presença de Deus, sem filtro. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque surge uma tensão teológica genial. De um lado você tem Provérbios, que desenham um mundo ordenado, onde a sabedoria leva uma vida boa. Mas aí vem o livro de Jó e simplesmente explode essa lógica. Ele joga na nossa cara que o sofrimento mais absurdo pode, sim, acontecer com a pessoa mais justa, desafiando nossas respostas fáceis. E o crucial é que a Bíblia não foge dessas contradições da vida real. Seguindo em frente, essa exploração da vida fica ainda mais rica. A gente chega agora nos 5 pergaminhos, os Megilot. É um conjunto de livros super especiais, cada um lido numa festa judaica diferente, e cada um deles ilumina um canto da nossa existência. E para começar, vamos logo para o livro talvez mais polêmico e surpreendente de todos, Cântico dos Cânticos. Olha só o que o Rabino Akiba disse sobre ele. Pensa bem, o Santo dos Santos. Ele está colocando esse livro, que é uma celebração escancarada do amor erótico, no topo da santidade. A pergunta é, por quê? Então, a resposta para essa pergunta está na profundidade desse texto. Ao longo dos séculos, ele já foi lido de tudo que é jeito, como uma peça de teatro, um conjunto de canções de casamento, ou até, numa leitura muito tradicional, como uma grande alegoria do amor entre Deus e seu povo. É essa capacidade de gerar tantas leituras que mostra o quão poderoso ele é. E esse trecho aqui resume perfeitamente o seu núcleo. É de arrepiar. O livro celebra o amor humano, apaixonado, sem amarras, e descreve esse amor com uma força cósmica, tão poderosa quanto a própria morte. É uma teologia do corpo, do desejo, algo que a gente nem sempre espera encontrar na Bíblia.
Agora, se a gente abre o leque e olha para os 5 pergaminhos juntos, o quadro que se forma é incrível. A gente vai do amor erótico em Cânticos para a lealdade e a mão cuidadosa de Deus em Ruth, do luto mais profundo em Lamentações para a crise existencial de Eclesiastes e termina com a salvação, que acontece mesmo quando Deus parece estar em silêncio, lá em Esther. Cada livro amarrado a uma festa, marcando o ritmo da vida do povo. Beleza, agora a gente chega na última parte dos escritos, as narrativas. E o legal aqui é que mesmo os livros que parecem ser só de história, eles são construídos como arte, com uma intenção teológica muito clara. Olha que exemplo fantástico disso. Os livros de Samuel e Reis contam a história da monarquia antes do exílio. Mas aí, muito tempo depois, vem o livro de Crônicas e reconta essa mesma história. Por quê? Porque o autor não queria só repetir fatos. Ele estava reinterpretando tudo para uma nova geração. Um povo que precisava de esperança e de reencontrar sua identidade. A história vira uma ferramenta para construir teologia. E se Crônicas reinterpreta a história, Daniel dá um passo além, com uma visão ainda mais radical. No meio de impérios opressores, o livro traz uma visão apocalíptica. A esperança não está mais no desenrolar da história humana, mas numa intervenção divina que vem de fora, de cima. O reino de Deus irrompe na realidade, afirmando a soberania divina sobre todos os reinos da terra. Bom, a gente passeou por um monte de livro diferente, né? Poesia, sabedoria, romance, luto, história. Como é que a gente amarra tudo isso? O que essa coleção tão diversa nos diz no fim das contas? A grande lição é esta. Os escritos nos entregam uma teologia para a vida como ela é, para a vida real. Eles mostram que Deus está presente não só nos grandes milagres, mas em cada pedacinho da nossa existência. No louvor, no sofrimento, no amor, na sabedoria do dia a dia, no luto, na política e até, o que é incrível, no aparente silêncio dele, como em Esther. Deus se manifesta na beleza e na complexidade do nosso cotidiano. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a revelação divina pode assumir formas de imensa beleza artística, se Deus usou a poesia, a narrativa e a sabedoria para se comunicar, que formas de arte hoje podem também ser janelas para o sagrado? Onde é que a beleza e a verdade se encontram no nosso mundo?